Fala pessoal, tudo certo, galera? Bom dia. Hoje, quarta-feira, agora são 9h45 desse dia 5 de junho de 2024. Bom, vamos lá. Ontem, conforme estávamos falando, né, o nosso mini índice trabalhou dentro de um canalzinho de alta na parte da tarde inteira, corrigindo todo esse movimento de queda, tá? O mercado chegou aí numa região de resistência importante, tá? E agora a gente vai ver, a princípio parece que o índice está mais vendedor nesse dia de hoje. Então, a gente precisaria aguardar que no mínimo o índice rompesse essa região aqui de fundo, tá? Ele rompendo essa regiãozinha aqui, esse primeiro fundo que a gente tem aqui próximo dos 121.700, ele perdendo essa região, a gente já consegue trabalhar aí na ponta da venda, tá? Bom, o dólar, vamos lá. O dólar, a princípio, também parece estar sugerindo venda, o que nos deixa já com o pé atrás e com um pouco mais de atenção também nesse movimento do índice, tá? Lembrando também que o dólar está aí numa região de retração, né? Ele está numa região de retração dessa pernada de ontem aqui, chegou praticamente na última retração, então ele pode retomar esse movimento de alta, tá? Mas ele não pode romper com força essa mínima do dia aqui, porque senão ele vai acabar sugerindo venda também. Era isso então, o índice segue ainda demonstrando esse movimento que eu falei para vocês, e se ele continuar com esse movimento aí, daqui a pouquinho a gente pode já pensar em efetuar uma venda nesse mercado. Lembrando que às 10h45 e às 11 horas temos notícias aí de PMI americano, que normalmente dá aquela chacoalhada no mercado, tá? Bom, enquanto isso, eu vou pegando um cafezinho aqui e eu quero falar com vocês também que ontem eu estava trocando uma ideia com um amigo aqui do canal, via Instagram, e eu quero dividir um pouco dessa conversa com vocês aqui. Então, eu vou trazer para vocês hoje aqui 7 regras que me fizeram, né, ser consistente no day trade. As 7 regras que eu adotei que me trouxeram consistência no longo prazo aqui no day trade. Obviamente que existem muito mais do que 7, tá? Mas eu selecionei 7 que eu considero aí talvez as mais importantes para dividir com vocês. Então, fica aí me acompanhando, continua nesse vídeo comigo, que daqui a pouquinho aí, eu vou pausar agora e daqui a pouquinho eu volto com a nossa operação e também com esse assunto aí que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, certo? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, pessoal, voltamos aqui agora, são 10 horas e 23 minutos, tá? Daqui a pouquinho vai abrir o mercado lá fora. Enquanto isso, enquanto a gente vai aguardando aí o mercado desenrolar, tá? Não tivemos ainda um rompimento assim da mínima do mercado, ele teve aí 2 violações e acabou devolvendo o movimento nessas 2 violações e eu não considerei como rompimento. Inclusive, considero agora que o mercado deu uma consolidada, embora eu ainda acredite nesse mercado para baixo, ele deu aí 2 gatilhos de venda, tá? 2 buscas de liquidez aqui no fundo, então ainda tá bem travado, tá bem difícil. O dólar, a mesma coisa. O dólar tentou aí ganhar a máxima já uma, duas, pela terceira vez, não consegue ganhar a máxima do dia. Então ainda o mercado está um pouquinho indefinido. Tem que mostrar um pouquinho mais de força aí para que a gente possa fazer alguma operação. Bom, enquanto o mercado vai desenrolando aí, a gente vai trocar uma ideia a respeito das 7, né? As 7 regras que eu falei, que eu citei, que eu coloquei para mim, para que eu me tornasse consistente no mercado. A primeira regra, galera, a primeira regra que eu coloquei, e não é porque funcionou para mim que vai funcionar para você, tá? Ou, né, é aquilo que eu sempre digo, tem certas coisas que funcionam para um, não funcionam para outro, tanto regras quanto operacionais. Você precisa ver o que você achar que serve para você, você absorve. O que você achar que não serve para você, tá tudo ok. As pessoas são diferentes mesmo. E eu só estou dividindo com vocês aqui a minha experiência, tá? A maneira que eu penso. Então, a primeira regra que eu criei é não operar abertura às 9 horas. Por que não operar abertura? Porque sempre quando eu tentava operar abertura, eu me estrepava. Sempre me estrepava. E aí, né, tava ali o mercado aberto 9,1, 9,2, 9,3, eu já tinha tomado stop, já me frustrava, passava o resto do dia mal por ter tomado stop. Então, não é algo que eu goste de fazer, era algo que me trazia só prejuízo
E eu sei que tem amigos que operam em abertura de mercado e se dão muito bem e tá tudo certo. Como eu falei antes, são as minhas regras, aquilo que funcionou para mim, tá? Então eu criei isso e para mim é ótimo. Então eu opero sempre, e aí é uma regra dentro da regra, eu opero sempre após a abertura do mercado à vista, sempre após as 10 horas. Não abro operação antes das 10, tá? Isso foi algo que eu criei para mim como regra e estipulei esse horário para mim operar e tem funcionado perfeitamente. Então essa é uma das regras, se não a mais importante até, que me ajudou a ser consistente nesse mercado de day trade. Bom, vamos lá. A segunda regra é não operar dois ativos. Por que não operar dois ativos? Porque assim, quando você está numa fase de aprendizagem, tá? Para quem é iniciante no mercado, como eu era lá atrás, o que eu fazia? Eu, né, me considero razoavelmente bom no índice, então eu operava índice, ganhava uma grana, ia para o dólar e perdia o que eu tinha ganho no índice. Então, cara, isso era um looping eterno. Ganhava num ativo e perdia no outro. Ganhava no índice e perdia no dólar. Então, isso acabava me atrapalhando, acabava comprometendo o resultado e me frustrava, porque eu estava positivo e ia lá operar outro ativo por pura ganância e acabava devolvendo o que eu tinha feito no índice. Aí me trazia overtrading, queria operar mais. Bom, enfim, aí vocês já sabem como é, tá? A terceira regra, que também eu acho muito, mas muito importante, é trava na plataforma. E aí você pode estipular tanto com valor financeiro, você pode colocar ali os seus limites diários, né, tanto de loss quanto a sua trava ali no limite de ganho também, certo? Que eu particularmente até não gosto muito, mas essa do limite de perda diária, você precisa colocar, e principalmente número de operações. Você precisa colocar ali, para quem é iniciante, eu considero 2 operações diárias no máximo, tá? Uma ou duas eu considero o ideal, para não te trazer overtrading. Vai acabar só te atrapalhando, vai acabar fazendo com que você ganhe numa operação, perca na outra, e assim você fica nesse ciclo ali de querendo operar mais, operar mais, operar mais, operar mais, para potencializar o seu resultado, e sinceramente, na maioria das vezes, só vai fazer com que você perca grana, só vai fazer com que você devolva talvez um resultado que você já tinha ali interessante e poderia ter parado. Eu, nessa conta aqui da BTG que eu opero no canal, eu coloquei apenas uma operação na trava. Então, o que acontece? Qual é o gatilho que isso me traz? Eu começo, né? Eu sou obrigado a filtrar as melhores oportunidades. Eu preciso que o mercado esteja claro para mim abrir uma operação, porque eu sei que eu só tenho essa única chance no dia e a plataforma vai me travar. Então, sim, eu considero uma regra muito importante. Vamos à quarta regra, que é não operar notícia. Para quem é iniciante no mercado, tá? E eu vi esse tempo, estava vendo um vídeo de um conhecido aí que tomou uma lapada num dia de payroll e ele ficou bravo porque pulou a ordem dele e tal, não sei o quê. E óbvio que vai pular, pessoal. Quando tem notícia assim, payroll ou até algum outro tipo de notícia, PMI, por exemplo, que vai sair hoje, que dá uma chacoalhada no mercado, pode inclusive pular a sua ordem. Então, isso sim traz uma frustração grande também, porque até agora o payroll não movimenta tanto o mercado. Mas há um tempo atrás, aí, há alguns anos atrás, cara, quando saía essa notícia de payroll lá americano, o mercado puxava 1.000 pontos para um lado, 1.500 para o outro, aí devolvia de novo para aquele primeiro movimento que ele tinha ido, era sinistro. Então, operar notícia requer muita experiência, tá? E até o que eu falei antes ali sobre não operar dois ativos, quando você já tiver consistente no mercado, tiver já há um tempo aí operando e com resultados legais, você até pode operar num outro ativo, certo? Mas aí com mais experiência. A gente está falando aqui para quem é iniciante, para quem ainda não tem consistência no mercado. Bom, a quinta regra, aí, como eu sempre digo, é o que funciona para mim, tá? O que funcionou para mim é não operar contra a tendência. Eu sempre opero a favor do movimento. Ontem, por exemplo, eu fiz essa operação aqui. Aliás, o mercado nos últimos 2 dias foi igualzinho, né? Ele fez essa pernada aqui, tá? Ó, isso aqui foi no pregão de segunda-feira. Fez essa pernada aqui, eu fiz a venda, o mercado me estopou e voltou para lá, quase para a máxima do dia, trabalhou consolidado. Ontem tivemos um movimento muito parecido. O mercado rompe a mínima, eu faço a minha venda aqui na média, o mercado me estopa e continua trabalhando aqui travadinho, tá? Até trabalhou num canalzinho de alta,
mas não deu sequência no movimento de queda. Então foram 2 dias consolidados. Não tinha como adivinhar que o mercado ia trabalhar consolidado. Eu tive um movimento expressivo de queda e eu entrei a favor desse movimento. O que vai acontecer depois? Não depende de mim. Eu não consigo controlar o mercado. Então, essa é uma regra que eu gosto muito, que é operar sempre a favor do movimento. Sempre, sempre, sempre a favor da tendência. Bom, vamos lá, essa foi a quinta, né? A sexta regra, e essa aqui é importante, pessoal, e eu sei que causa muita polêmica, mas é não fazer preço médio. Não fazer preço médio, tanto preço médio para frente quanto preço médio para trás. Eu já disse aqui que eu não critico operacionais de ninguém, não critico operacional, acho que todo operacional ele pode funcionar para determinada pessoa, pode não funcionar para outra. Só que o preço médio para iniciante, cara, é uma adrenalina muito grande. Se você quer, né, se você gosta de adrenalina, então você pode trabalhar dessa maneira com preço médio, que você vai se divertir muito. Mas se você quer realmente ganhar dinheiro no mercado, cara, não faça preço médio, tá? Não faça preço médio. Depois, com mais experiência, repito o que eu falei aqui, você pode sim ter um operacional específico para trabalhar com médio, talvez numa outra conta, talvez numa mesa proprietária, mas não faça isso na sua conta. Aprenda a trabalhar com regiões de mercado, aprenda a trabalhar com pontos de mercado. Não faça preço médio, principalmente se for infinito, tá? E se você fizer, faça pelo menos estipulando um limite diário ali, seja em número de contratos, seja em número de pontos, seja em financeiro, mas estipule travas, estipule maneiras de não fazer esse médio infinito, porque isso vai quebrar a sua conta. E aí, o mercado aí, a abertura do mercado lá fora, 10h30, ó, estamos tendo aí uma pernada bem interessante de baixo. Se eu tivesse entrado aqui, ó, na média de 9, teria sido estopado ali pelos 830, ó. Então, fiz bem em não fazer essa primeira entrada aqui na média de 9. Bom, a última e a sétima regra que me trouxeram consistência no mercado foi risco-retorno positivo. O que é esse risco-retorno positivo? Não estou falando de nada de expressivo aqui, de fazer trades com stop de 100 pontos para alvos de 1.000, de 1.500, porque isso são coisas praticamente irreais para iniciantes, porque normalmente o iniciante ele segura muito no loss e quando a operação vai a favor ele já quer logo sair. E isso faz com que o balanço ali da conta, né, com que a relação risco-retorno não feche, que o resultado não, né, não bate a conta, você sempre vai acabar negativo. Por quê? Porque quando o mercado vai contra você, né, até falei do preço médio ali, quando o mercado vai contra você, você segura, você vai arrastando stop, aumentando, 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 e quando a operação vai a seu favor, você quer sair rapidinho, quer colher logo o ganho, porque tem medo do trade voltar. Então, o que eu considero um risco-retorno positivo? Para mim, 1,5 para 1, 2 para 1, eu acho que é sim um resultado ali por operação bem interessante. Tipo, você estipula ali um alvo, um stop de 150 pontos, por exemplo, e busca ali um trade de 250, de 220, até 300 pontos. Eu acho que são ali resultados bem interessantes, porque vai fazer com que, mesmo você tendo uma taxa de acerto de 50% nos seus trades, você consiga ter um resultado positivo, porque quando você ganha um pouquinho mais do que quando você perde. Isso no longo prazo vai fazer você ficar positivo. Beleza? Então essa é a última regra e isso eu acho muito interessante falar porque o que a gente vê de trader fazendo isso, de pessoas até mais experientes no mercado que não conseguiram ainda ser consistentes e a maioria das pessoas fazem isso, de ficar arrastando stop, potencializando loss e na hora que o trade vai a favor, a pessoa já bota logo no 0 a 0. Enfim, isso vai fazer com que você trave a sua operação, vai fazer com que você trave os seus lucros. E aí, é aquela velha história que eu falei antes, quando a operação vai contra, você é machão, né? Você quer aumentar o loss, que eu seguro, mas quando vai a seu favor, você acaba saindo logo da operação e essa conta não vai fechar mesmo. Beleza? Bom, essas são aí as 7 regrinhas que eu criei. Espero que algumas aí sejam aplicáveis para você. Se não for, também não tem problema. Deixa um comentário, deixa um like no vídeo aí. Aos haters também, né? Que depois que eu fiz aquele vídeo da Flood, apareceu. Sempre tem
dislike nos meus vídeos aí, mas eu fico feliz que mesmo não gostando do meu conteúdo, você tá aí me assistindo e deixando o seu dislike no vídeo, tá? Não deixa de participar, deixa o dislike aí, hein? Não esquece, aos haters aí, estou muito feliz com a presença de vocês. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, o mercado fez novamente aquilo que eu falei antes ali, ó. Foi lá no fundo, rompeu a mínima, buscando liquidez novamente no mercado, ó. Até nem chegou a romper a mínima, né? Ele tocou na mínima, não chegou a violar ela. Então, ainda está bem indefinido, mas eu acho que agora esse mercado vai acabar vindo para baixo. E assim que nós formos aí fazer uma operaçãozinha de venda nesse mercado, eu retorno com a operação na tela para vocês. Pausa no vídeo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora são 12h e 10 minutos. Estou voltando aqui, cara. Vou contar uma para vocês que eu fiz hoje que é inacreditável, tia. Olha, eu vou mostrar aqui, tá? Infelizmente, eu perdi a gravação da operação, bugou aqui, não sei por quê. Acho que eu tinha botado para gravar a operação, mas não ficou, tá? Eu fiz a minha venda aqui nesse ponto, vocês estão vendo, ó. Peraí, deixa eu aumentar aqui o gráfico. Eu fiz a minha venda nesse ponto aqui na média de 9, nos 880. Botei o stop aqui acima desse topo, certo? Coloquei aqui acima desse topo. O que que o mercado fez? Entrei com stop aqui de 220 pontos, na verdade. O mercado andou 400 pontos ao meu favor e eu que tinha acabado de falar para vocês aqui sobre deixar a operação correr, marquei algumas regiões que o mercado poderia parar e coloquei o alvo lá na mínima de ontem. Assim, não, o mercado tá com força, tá com vontade, vai descer lá. E não protegi a operação. E cometi um erro assim, ó, gravíssimo de deixar a operação voltar e me estopar, tá? Levei um stop aqui de 225 pontos, terceiro dia seguido de stop aqui essa semana, que tá assim até complicada no índice, porque ele tá andando e voltando, já voltou para máxima, agora já tá sinalizando queda novamente. Só que esse foi um erro que eu não posso cometer mais aqui, porque eu acabo me deixando influenciar por estar postando as operações e eu quero mostrar uma operação bonita, eu quero mostrar um trade interessante, um trade mais relevante em pontuação e acabo me deixando levar e em função do canal de mostrar aqui para vocês e acabei deixando estopar uma operação vencedora de 400 pontos, uma barberagem, na boa assim, ó. Hoje me frustrei com esse trade aqui, tá? Que barberagem. Tá aqui o relatório para vocês. O gráfico, olha bem, chegou a andar aí quase 400 pontos a meu favor. Uma operação dessas aqui que andou, né, um trade que andou, essa pontuação toda, não posso deixar voltar, não posso deixar voltar. Mas, como eu sempre digo, isso aqui que eu mostro para vocês é vida real, galera. A gente tem fração de segundos para decidir o que vai fazer. Eu optei por segurar a operação achando que o mercado só poderia fazer mais uma correção aqui nas médias, viu, para voltar a cair. E ele foi lá na máxima, né, buscar liquidez numa região interessante de resistência e acabou voltando para baixo. E eu acabei aí saindo negativo hoje, após um trade ter andado 400 pontos a meu favor. Enfim, faz parte, como eu disse, foi uma decisão e me frustrei sim porque não foi a melhor decisão, tá? Mas bora lá, faz parte, amanhã tem mais, é aprendizado para mim aqui também, porque postar aqui no YouTube para vocês, como eu sempre digo, é uma pressão também, uma pressão externa e acaba assim, se eu não me cuidar, acaba influenciando nos meus trades. Beleza? Fiquem todos com Deus, tamo junto, até amanhã com mais conteúdo aqui. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.